de mulher. Hoje vamos estar a falar com a minha querida Célia Coutinho. Vamos trazer aqui uma visão sistémica sobre a nossa história de vida. Ainda hoje Sim. estava no atendimento agora à tarde e estava a falar isto com a cliente, porque de facto às vezes o que nos parece só uma conversa, não é? Uma conversa banal, há muitos insights que nos chegam, não é? Há Sim. muitas notícias que nos chegam de uma conversa apenas, aquilo que nos parece uma conversa. Claro que quando estamos em terapia, quando estamos em consulta, não é só uma conversa, vai para além de uma conversa, não é? Mas esta importância de nos reunirmos em círculo com mulheres, não é? E eu gosto muito de círculos de mulheres, e isto não é senão um círculo de mulheres, embora não estejamos todas a ver-nos, não é? Nós só nos estamos a ver às duas e todas as outras mulheres estão a ver-nos, mas destes círculos e desta partilha existe de facto crescimento, existe de facto cura, existe de facto transformação, quando nós estamos dispostos a isso, quando nós estamos dispostos a dar de nós e também a receber o que a outra traz, não é? Da sua experiência de vida, da sua história, da sua capacidade de lidar com as dificuldades e fazer o seu caminho. Por isso é tão importante e eu gosto tanto de estar em círculo, não é? E nós também nos conhecemos um pouco assim dessa forma, em círculo. Não é? Pois foi. Um círculo terapêutico, bastante intenso, não é? Intenso, Mas exatamente. e acho que foi para as duas. E pronto, Também e olha, a nossa Renata, Filipa, connosco. a Filipa também já esteve aqui na Força de Mulher, também já veio aqui dar o contributo dela. E pronto, e agora é a tua vez. E conta-me, como é que tu chegaste aqui? Como é que eu O cheguei que é que tu aqui? Ora bem, fazes? O que é é uma que longa tu história, porque eu tenho és? Quem é 43 anos. Célia? Ora bem, a Célia é uma menina que se transformou em mulher, não é? E que fez o seu caminho, e o caminho que eu faço hoje, o caminho que eu percorri foi sempre um caminho de autodesenvolvimento, de autocura, né? Nunca foi um caminho pensado em ser terapeuta ou fazer o que quer que fosse, foi um caminho de desenvolvimento pessoal, de cura das minhas emoções, das minhas dores. E nesse caminho eu deparei-me com esta possibilidade, ou seja, o universo abriu-me estas portas. Mas o meu caminho começou bem lá atrás. Por várias situações de perdas, de perdas efetivas de pessoas da família, nomeadamente da minha mãe, quando ainda era bastante jovem e que teve um grande impacto em toda a minha vida. E foi onde eu, pela primeira vez, coloquei em questão tudo aquilo que eu conhecia até então. Eu cresci numa religião católica, não é? Numa família de pessoas católicas, de uma família de pessoas com fé, mas muito ligada ao catolicismo. E de repente eu deixei de acreditar em tudo. Mas nós não vivemos sem fé. E eu descobri a minha fé, o que é que me podia ajudar naquela fase. E eu percebi que a fé estava dentro de mim e que ia muito para além da religião e daquilo que eu tinha vivido durante a minha infância e a juventude. E começa aí o meu caminho, a tentar encontrar os porquês, porque é que me aconteceu. E ao longo do caminho deparei-me que a pergunta estava errada. E o porquê transformou-se no para quê? Para que é que isto me está a acontecer? Que caminhos é que eu vou ter que escolher? Que aprendizagem é que Normalmente isto me este é o está poder das a perdas, não trazer? é? As perdas trazem-nos muita transformação, é Sim, mesmo aqueles pontos de sim, viragem que... sim. Quando nós queremos viver essa transformação, Sim, porque exatamente. existem pessoas que ficam Só vai ser só sofrimento. exatamente em sofrimento e em lutos patológicos durante anos e anos e anos, não é? Sim. Aliás, pessoas que morrem para a vida depois da partida de determinadas pessoas, não é? Ainda que essas partidas façam parte da lei da vida, não é? Porque estamos a falar de uma partida dos ancestrais, que é completamente diferente se houver uma partida dos nossos filhos, não é? Porque não faz parte das leis da natureza, não é? Ou seja, torna-se muito mais difícil de aceitar e vivenciar. Agora,
partidas da nossa ancestralidade fazem parte da natureza, não é? Por muito que doa e que custa, logicamente, mas faz parte da aprendizagem que nós vamos ter que fazer. E bom, e assim começou o meu caminho. Eu formei-me como enfermeira e trabalhei durante 18 anos como enfermeira. Nos últimos anos, nos cuidados de saúde primários, eu trabalhava em Portugal num centro de saúde. E a vida foi-me levando a outros caminhos, com várias coisas que foram acontecendo, levou-me até à consciência sistémica. Se bem que eu já comecei com consultas de consciência sistémica há cerca de 15, 16 anos. Ok, Não mas como foi logo consteladora. a tua janela? Foi logo a tua janela? Eu, por Não, exemplo, não. eu comecei com o Reiki, né? E depois a partir Sim, eu daí também. fui. Ah, ok, pronto. Sim. Eu acho que grande parte das pessoas começa por aí, não é? Acho que é um Sim, grande portal de autocura e de autoconhecimento, não é? E que grande parte das pessoas que eu conheço, como terapeutas e amigos, começam exatamente por aí, não é? Com a vontade de nos exatamente. autocurarmos, de olhar para nós, de encontrar o poder dentro de nós e não fora, E acho que não é? até também conhecer muito a nossa energia, através de. Somos nós que nos estamos a tocar, não é? Eu entendi Do nosso muito, poder muito isso. interno, não é? Exatamente. E também Exatamente. ir por este caminho da espiritualidade, que nos ajuda Sim. a olhar para além de, não é? Ajuda e faz-nos sentir assim, como, pelo menos comigo, foi com muita intensidade. Foi Sim, também sim, com muita intensidade. E sim, pronto, grandes e estava-te a processos perguntar. ocorrem. Sim, sim, mesmo, mesmo. Eu fui lá com o primeiro nível e foi quando percebi, pronto, que havia ali muita coisa que eu não estava sequer aberta para isso na altura, mas ainda bem que Sim, as aconteceu, nossas porque filhas pôs-me no meu agora caminho. já são umas felizardas, não é? Porque nós mais cedo lhes vamos abrir caminhos, não é? Mas Sim, naquela altura sim, não se falava muito e a nossa espiritualidade estava muito relacionada à religião. Pelo menos sim, na minha família e nos locais que eu, que eu vivenciava e que vivia naquela altura, não é? sim, sim. E quando E se como é que falava tu em chegaste até às determinadas coisas, constelações? e quando se falava de determinadas Ah, coisas, ok. deixa-me só terminar, era tudo Sim, muito sim. místico, não é? Era olhado como muito místico, como Uhum. parece que não se podia falar, não é? Porque eu lembro, por Mas sempre exemplo, a foi, minha né? sim, sim. Eu lembro, Agora é que isso já deixou de ser tão tabu, porque acho que sempre foi assim olhado um bocadinho de lado. sim, mas existiam, por exemplo, já curandeiras, não é? A minha avó fazia Sim, essas curas, iam lá pessoas bater à porta para ela fazer aquelas curas que na altura, não é? E isto era um bocadinho trabalhar já a espiritualidade, a fé, não é? Não era senão isso, não é? O colocar as sim. mãos, não é? Mas não era Mas era desta tudo muito forma. escondido, não é? Eu lembro Exatamente. de eu estar com a minha avó, ela receber as pessoas à porta e mandava-me lá para dentro. Vai lá para dentro, Pois. Pois não, vais isto não ver é para isto. crianças. É. Eu acho que quando foi depois do Covid, eu acho que o Covid também nos trouxe muito isto. Passarmos aquela barreira da exposição relativamente a esta parte das terapias e deste mundo mais oculto e tudo mais. Havia já, mas eu acho que não era com tanta. Não eram tantas pessoas. Acho que houve muitas pessoas a despertar Eu também no acho que houve mais Covid. procura, sim, sim. E mais atenção à E saúde pronto, mental. exatamente. E depois o Hum. facto de haver pessoas terapeutas, né, que já viviam das terapias, também tiveram que se reinventar e viraram-se também mais para o online e chegaram a mais Sim, pessoas, sim, né? sim, sim, Isto depois sim, sim. é tudo, fica tudo encadeado. O universo Mas é pronto, sempre feito, não é? Nos toques. é verdade. É verdade. Até com pandemias, as pessoas é que nem conseguem ver assim as coisas mais subtis e acho que temos que aprender a olhar um bocadinho para o mundo de uma forma diferente, não é? Ver o que é que podemos aprender com aquilo. Acho que sim. Ainda hoje de manhã uma cliente me dizia,
acerca de estar atento aos sinais, eu acho que ela até está aí, estar atento aos sinais, aos números, ela diz que está sempre muito atenta aos números, e ela diz, Célia, eu acho que isto não é só para mim, deve ser para toda a gente, mas só que alguns não estão atentos. Eu disse, sim, nós não somos os privilegiados, não é? Nós somos seres comuns como todos os outros. Agora, há pessoas que estão mais atentas, há pessoas que querem crescer mais, ou querem se desenvolver mais, querem perceber o porquê de determinadas coisas, querem melhorar a sua vida, não é? E há outras que isso nem lhes passa pela cabeça, ou ainda não despertaram, ou às vezes também dói um bocadinho, não é? Não podemos dizer que não dói, que despertar e tomar consciência de determinadas coisas também dói, mas também viver uma vida fechada, uma vida sem querer saber, se calhar também é um bocadinho sem sentido. Ela está aí. E acho que também é uma vida que, eu não sei, eu acho que me devia mais quando estava naquele vazio, sempre ali, sempre às voltas, tentar tapar, né? E depois percebemos que afinal que aquele vazio é vazio de nós. Esta foi a aprendizagem que eu fiz contigo, na verdade. Sim, porque é assim, quando nós andamos, quando nos dói, dói, nós não sabemos para onde é que vamos, não é? Nós sabemos que dói, não sabemos como é que aquilo se vai curar. Depois vamos tentando pôr pensos, né? Pensos disto, pensos daquilo, com compras, com distrações, com férias, com mil e umas coisas. Mas aquilo não vai passando, não é? Vai só levando sempre pensos, vai sempre tomando um comprimidinho, não é? E quando nós entramos neste processo de desenvolvimento pessoal, de autodesenvolvimento, o que é que faz diferente? É que nós conseguimos ver uma luz e conseguimos pedir ajuda, não é? Porque estes processos nós vamos entrar várias vezes, não é? Eu já entrei em processos imensas vezes, mas todas estas vezes é tudo muito mais rápido, porque eu sei exatamente a ajuda que eu vou precisar, não é? Eu sei o que eu preciso de fazer. E quando eu não consigo fazer sozinha, eu peço ajuda. Exatamente. Porque estes processos são muito mais dolorosos sozinhos. Não é? E fazer tudo sozinho nós não temos. Às vezes também é preciso. Este processo que fiz durante este ano, depois de ter estado contigo em consulta, para mim, eu precisava mesmo de ter sido feito sozinho. Porque era algo que era espaço que eu precisava de fazer comigo, não é? E então aqui, sim, fez muito sentido fazer só, pesquisei muito. Eu não sei, só senti o chamado para fazer os movimentos. E eu sabia que tinha que fazer alguma coisa para os fazer, não é? Então, eu sei que as coisas me foram colocadas, as informações chegaram até mim no momento certo também. E foi um caminho cheio de sincronias, sabes? E acho que era aquilo que tu estavas a dizer. Quando nós estamos mais atentos aos sinais, nós conseguimos segui-los. E é mais fácil se estivermos abertas. Olha o que aqui a minha cliente escreveu. Cheguei agora e pensei, a Célia vai falar das minhas coincidências. É isto mesmo. Olha, diz-me como é que tu chegaste ligados, não é? Estamos sempre todos conectados, não é? Nós pensamos nas pessoas e elas aparecem, nós pensamos... Verdade. É verdade, é uma teia, né? Eu acredito muito que somos uma teia, como se fossem as raizinhas das árvores, todas ligadas, e que vamos trazendo informações uns aos outros no momento certo. Eu acho muito que funciona assim. Sim. Mas lá está, é o nosso livre-arbítrio de nos colocarmos à disposição disto. Porque se eu estiver aqui fechado em casa, de braços cruzados, à espera que... Não é? Como aquela história de Deus que enviou os bombeiros, enviou as escadas, enviou o helicóptero e ele continuava a confiar em Deus até que se afogou. Não é? E chegou lá em cima, então eu confiei tanto em ti e tu não me ajudaste. E eu enviei-te tudo e tu sempre recusaste. Pois, tu é que não quiseste. Nós continuarmos só à espera que caia, não vai cair. Não é? Temos que fazer a nossa parte. Temos que nos colocar em movimento. Não é? E só no nosso movimento é que chegamos a outro ponto. Não é ninguém que nos vem aqui buscar, nenhum terapeuta nos vem buscar a casa, nem dizer este é o melhor para ti, não é? Mesmo. Eu gostava que as minhas clientes também estivessem aqui. Não, mas elas portam-se bem, muito bem. Olha, diz-me, e como é que tu chegaste até às constelações? Como é que
Como é que Pronto, porque chegaste isto a agora essa está muito resposta? na berra, né? As constelações agora são muito Sim. tendência, e ainda bem, porque acho que isto só faz bem, mal não faz nenhum, de certeza. Ahm, Como é que se tu já começaste assim há tantos anos, como é É que tu assim, eu chegaste no aqui? início, no início comecei a fazer consultas com uma consteladora já há 15, 16 anos, por aí, ou se calhar até um pouco mais, fazia no Porto, e sempre fiz consultas de constelação familiar, individual, fazia com Uhum. ela várias vezes, vários temas que eu tratei. Mas o que me levou a chegar aqui e querer trazer isto também de um ponto de vista profissional, mais do que a Uhum. constelação, foi a consciência sistémica. Porque eu fazia consultas de constelação familiar, mas eu não tinha esta abertura, nem tinha este conhecimento da consciência sistémica. Né? Se calhar também ainda era muito imatura, ainda era muito jovem, não tinha ainda, se calhar, esta percepção. Mas a verdade é que eu tomei mais tarde consciência e adquiri mais conhecimento sobre isto. E durante muito tempo eu gostava de ter feito a formação, mas eu trabalhava bastantes horas, tinha a minha filha a meu cargo grande parte do tempo e não tinha tido nunca a possibilidade. Bom, na verdade, nunca foi o momento, não é? Porque se fosse o momento eu tinha arranjado as condições Claro, para tal. depois Não, arranjaste. nunca foi o momento. Depois, quando saí do meu trabalho e mudei de país, neste momento eu estou a viver em França, eu tinha tempo e surgiu essa oportunidade, não é? Eu comecei a ler mais sobre a consciência sistémica, sobre as constelações familiares, comecei a ficar mais interessada, também comecei a falar com outras pessoas sobre isto e cresceu esta vontade, não é? Então juntou-se tudo, não é? Eu estava com mais disponibilidade, surgiu quando podemos, a Carla está a dizer, e a Carla foi uma das pessoas também que me trouxe outra vez este bichinho da consciência sistémica, porque ela também já era consteladora. Isto E foi mais ou menos depois de nos encontrarmos. sim, foi depois de nos encontrarmos. Quando nos Exato, nós encontrarmos foi quando encontramos, tu mudaste estávamos para a em França. pleno Covid. Sim, sim, foi. Nós começamos um grupo, ainda estava em Portugal, em pleno Covid, não foi? E Sim, depois o segundo nível que fizemos já estava aqui. Exatamente. E eu foi ainda pouco fiz o tempo segundo, depois. Pois é, tu só não fiz o fizeste primeiro. o primeiro. E quando eu estava no segundo grupo, foi quando, uns tempos depois, isto surgiu. Bom, e surgiu então a pessoa certa para mim, né? Um momento certo, e eu viajei daqui até Portugal e fiz a formação. Mas fiz a formação de novo para mim, né? Para meu Para conhecimento, tu para saberes mais, melhorar enquanto exatamente. pessoa, exatamente. E depois, olha, as coisas foram acontecendo. Enquanto isso, eu estava a fazer estava a tratar dos papéis e tudo o que era necessário para exercer a enfermagem aqui em França e não chegou a acontecer dessa forma, porque entretanto comecei neste caminho. E Por pronto, e isso foi o melhor que caminho tu fizeste, não escolhe-nos, é? não é? Também nos escolhe. Também nos escolhe quando nós estamos também disponíveis, não é? A abrir-nos a Exatamente, ele. exatamente. E que transformações é que tu notaste, assim em ti? É assim, em termos, às vezes que eu fiz consulta, sempre notei esta transformação e por isso é que tantas vezes eu aderi Uhum. à consulta de constelação familiar. Agora, fazer a formação foi mesmo um divisor de águas na minha vida, porque eu estava de facto fora do meu lugar de poder, da minha ordem, no meu sistema familiar e ancestral e da minha família também, em vários pontos, né? E trazer esta consciência das ordens do amor, das ordens da ajuda, é de facto um divisor de águas na nossa vida. E com certeza estão aí clientes minhas que fazem comigo a mentoria e que podem confirmar isto. E quando eu faço o trabalho de mentoria, trago exatamente isto, né? A consciência sistémica. A importância de conhecer estas leis, estas ordens da consciência Uhum. sistémica, que Bert Hellinger chamou as ordens do amor. Né? E isto aplica-se a todas as áreas da nossa vida.
aos nossos relacionamentos, ao nosso trabalho, não é? Às nossas relações com os amigos, com os colegas de trabalho, com os nossos superiores hierárquicos. Portanto, isto veio mudar em muito, não é? A minha vida, a minha qualidade de vida, a minha vida enquanto família, em várias áreas. Não é? E porquê mulheres? Qual é que é o teu porquê das Porquê? mulheres? Costumamos dizer em consciência sistémica que todas as nossas escolhas profissionais têm a ver com algo lá atrás. Não é? Algo que Já aconteceu dizia a na Inês nossa... Gaia, né? É transformar a dor em dom. Exatamente, é sempre transformar a dor em dom. E a minha escolha por enfermagem, ou para quê? Também tem um porquê e um para quê, não é? Eu vivi, enquanto criança, várias perdas de pessoas que adoeceram e partiram. Vi a minha mãe grávida e a perder os meus irmãos. Minha mãe esteve grávida antes de mim também. Ou seja, houve várias perdas e relacionadas com a saúde. Então havia uma necessidade de salvar toda a gente, não é? E por isso é que eu vou para a enfermagem. E eu sempre quis ser Eras a enfermeira. mãezona. Sim, Estavas a sim, querer ser a mãezona da família. sim. Até dos meus pais, não é? Pois. Isto foi um preço caro. Como muitas de nós, não é? Das nossas Sim. famílias. Acho que a maior parte das mulheres acaba por ocupar esse lugar, não é? Acho que é. Acho que está incutido no que é ser mulher, numa mulher tradicional, não é? O ser a mãe de toda a gente. Não sei, outro Ter que dia ser a fiquei a boazinha, ter pensar, que estar completamente preocupada sempre com toda a gente, chegar ali e está tudo feito, e cuidar dos filhos, e cuidar da casa, e muito a trabalhar, e sim, também nos é isto é passado exaustivo. muito isso pelas nossas mães, não é? E muito mais exigentes Sim, com nós mulheres. Eu não tenho irmãos, mas percebo, e hoje à tarde estava a falar isto com uma cliente, percebo que as mães dão muito mais a fazer às mulheres, às meninas, do que aos sim. meninos, não é? Pelo menos na educação que nós tivemos. Hoje em dia já não é assim, mas na nossa ancestralidade foi assim. Não é? E há esta questão do cuidar, não é? De cuidar, que nos é muito própria. Então, o que eu estava a ter relativamente às mulheres, costuma-se dizer que enquanto nós temos questões a resolver com as mulheres da nossa ancestralidade, nós vamos sempre trabalhar com mulheres. Não é? Ok. Esta necessidade de Que nós bonito. olharmos para as mulheres, sim, esta necessidade de nós olharmos para as mulheres é, senão, uma cura nossa também enquanto mulheres. Não é? E uma cura também de todas as mulheres que vieram antes de nós, não é? As nossas mães, as nossas avós. Eu acredito também que é muito importante esta comunhão entre o feminino e o masculino, não é? Um feminino saudável e um masculino saudável. E eu já tenho tido, e nos grupos de constelação tenho sempre homens, não é? Trabalho mais com mulheres nas mentorias e nos círculos de mulheres, mas os homens são sempre muito bem-vindos aos grupos de constelação. E várias vezes as clientes também às vezes me dizem: porquê é que não trazemos os homens a estes círculos? Não se poderiam chamar círculos de mulheres, mas teriam outro nome. Claro. Porque eles também precisam de ouvir isto. Tenho várias clientes que me dizem: eles também precisam de ouvir isto. E isto fica-me assim também a tocar. E eu sinto e sei que isto pode vir a acontecer, mas quando eu própria estiver curada, quando o meu feminino estiver curado, não é? E houver este espaço para o masculino entrar também, não é? Sim. O meu, de todas as outras e das que vieram antes. Exato. Eu estou-te a entender. Se bem que vou-te dar a minha opinião e aquilo que Sempre. tenho sentido também através da minha cura, né? Eu fiquei muito mais aberta, porque eu sempre dizia que queria trabalhar com mulheres, só com mulheres, e não, eu não me abria, era mesmo, estava mesmo fechada para atender homens. Eu não sei, realmente, de facto, eu não sei como é que eu vou atender um homem com ginecologia natural, mas que existe essa possibilidade, existe. Eles podem fazer vaporizações, podem fazer uma data de técnicas de ginecologia natural. E lá está, eles também têm feridas
emocionais, também, pronto, têm tudo como nós, né? E eles têm uma coisa também, que é a parte feminina deles, que também precisa de cura, né? Nós temos o feminino e o masculino. Uhum. E como é que os homens se curam? É olhando também para o inconsciente, para as feridas, ou seja, é quando eles param, quando eles olham para as emoções, e sim, isto é ativar o feminino deles. E quando eles honram a linhagem feminina, né? Porque eles também têm uma linhagem feminina, eles acabam por trazer também essa cura. Então, já ouvi relatos, não é aqui em Portugal, é mais no Brasil, está tudo muito mais desenvolvido em termos de. Acho que a sociedade, a nível de espiritualidade, eles têm uma sociedade ainda muito racista, que tem muitas questões, mas a nível de espiritualidade, eles são muito mais abrangentes. E, Também tem, claro, tem muito mais religiões que nós em Portugal, por exemplo. exatamente, Também. exatamente. Talvez seja por isso que eles lidem melhor também com esse facto, né? Uma história E lá diferente. está. E aquilo que eu vi já é que há muitos homens, por exemplo, que plantam a lua com vinho, lá está, mas no Interessante. sentido de honrar as ancestrais femininas, né? E a vida que lhes foi dada. E acho isso lindíssimo. Mas lá está, eu só consegui abrir-me depois de ter feito os movimentos com o meu pai. Pois. Não sei se, Só pronto, há espaço. achei Sim, pertinente sim. trazer aqui esta parte. Que só há espaço para o masculino quando nós estamos de bem com o que se passou lá atrás, não é? Hum, eu vejo de outra forma, o feminino não tem forma. Imagina a água, né? A água não tem forma. A água só tem forma quando nós lhe pomos uns limites, Sendo tal. né? Uhum. Nem que seja uma palhinha, um copo, porque senão nós não conseguimos fazer nada dela, nem que seja com as mãos. Mas temos que lhe dar forma. E essa forma é o masculino. E lá está, não existe sagrado feminino sem sagrado masculino e também não existe sagrado masculino sem sagrado feminino. E então, pronto, há que haver este Mas repara, o que eu te casamento. estava a Sim, dizer é que sim, sim, quando sim. nós temos dores com os nossos pais, com os nossos avós, Ah, com aquilo claro. que se passou, nós não nos abrimos a um masculino saudável. Não é? Sim, Nós sim, vimos sim, com a sim, sim, raiva sim. do que vivemos, vimos com a raiva do que a nossa mãe nos partilhou. Não é? Então vimos, Sim, certo. nós queremos encontrar o masculino, mas vimos de costas para ele. Não é? É Ou verdade. vimos já com determinadas crenças daquilo que nós vamos encontrar. Não é? Ou determinados medos daquilo que vamos encontrar. Não é? Por isso, Sim. tem sempre que haver esta cura, sempre este Ah, olhar para claro, trás. exatamente. Foi como foi. Não é? E foi como foi porquê? Porque também faltou um avô, ou também houve violência em casa com aquele avô, com o bisavô. Não Sim, é? sim, sim, sim. Sim, faz sentido, faz sentido. Faz Agora, muito para os sentido homens isso que tu fazerem este estás a dizer. trabalho, Nós precisamos de tirar primeiro aquela parte da injustiça, não é? Porque houve muitas vezes coisas que as nossas mães fizeram que possivelmente o fizeram porque estavam debaixo, não era debaixo, mas estavam a ser submetidas a um sistema, não é? Elas tinham que agir assim enquanto mulheres também para nos proteger a nós enquanto filhas. Ou porque estavam debaixo de ordens, não é ordens, mas estavam subjugadas ao pai ou ao marido, ou porque ele não estava e elas tinham que ocupar também o lugar dele. Pronto. E acho que é essa parte que faz aí a ponte. Mas lá está, tem que ser abertas as feridas, não é? Uma de cada vez, que é para a pessoa se não pirar. repara, eh, tenho muitas clientes que 30, já à volta disso, que vêm com esta queixa da falta da presença da mãe, que a mãe não teve Uhum, presente, não é? Da falta deste suporte. E se nós olharmos um pouco atrás, estas mães, assim como a minha, se calhar a tua, eh, elas precisaram de ser muito masculinas. pois preciso. Provavelmente foram as primeiras nas nossas famílias a trabalhar fora, não é? Fora de casa, a ocupar lugares que até então eram de homens, não é? Sim. E muitas delas tiveram mais do que um trabalho, não é? Porque elas tinham muita necessidade de se afirmar e até de se A minha comparar a mãe chegou homens. a ter três trabalhos ao mesmo tempo.
Claro, quando elas estão com estes trabalhos todos, como é que elas conseguem olhar os filhos? Não é? É E eu verdade. percebo esta dor, não é? Também, de certa forma, também o vivenciei. Mas nós temos que conseguir olhar para trás e ver que por elas viverem isto tudo, nós hoje temos escolha. Sim. Não é? E podemos ter uma escolha mais consciente, que elas na altura não tinham. Elas vieram de Até uma porque geração em que elas também nos. Exato. viram a mãe Quiseram-nos a trazer alguma coisa submissa, diferente, não é? não é? Foi a primeira geração que se Sim. separou, que se divorciou. Não é? Elas viram o tempo Sim. todo as mães serem submissas em muitas situações, a serem vítimas de violência física, Uhum. violência moral, não é? Psicológica. Então, elas fincaram isto, comigo jamais será assim. Mas isto teve um preço, Claro. não é? Para elas e para nós. Sim. Então, se nós conseguimos olhar isto com compreensão, com respeito pelo que foi e aceitação, sem julgamento, não é? Nós hoje podemos fazer diferente. Porque se eu hoje fico a reclamar com o que foi e fico na raiva de como foi, também fico de costas para a minha filha. Exatamente. Estamos Não é? E abertas muitas à vezes eu vida, não é? trago esta imagem, não é? Porque as pessoas trazem estas questões, mas eu lembro-as. Mas tu, quando estás com este discurso e quando estás a olhar para trás, estás de costas também para a frente. Estás de costas também Uhum. para a tua filha. Sim, 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 sim. Faz todo o sentido isso que tu estás a dizer. Deixa-me só ver aqui o comentário. Na realidade é necessário curar este feminino. Importante olhar e aprofundar a consciência sistémica. Total acordo, Célia. Sim, claro, eu não discordei de forma alguma, Sim, atenção. sim, sim, sim. Só acho que, pronto, tem que haver também a integração entre os dois opostos, não é? Claro. E repara que agora já Porque eles não são opostos, são existem. complementares. E por isso é importante o trabalho com os dois também. Não é? Exatamente, Mas nós só podemos exatamente. permitir que entre de uma forma saudável, integrada, integrativa, quando nós curamos. Sim, Não sim, é? sim, 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 sim. Sim. E eles próprios, é assim, os homens não se curam com homens. Não é? E nós hoje temos cada vez mais círculos de homens. Pois temos. Né? Já E ainda muitas bem, pessoas estão a fazer esse trabalho. Não é? E e foi algo que curados mudou podemos assim estar muito todos no rapidamente. todo. É verdade, é verdade. Eu acho que aqui em Portugal é algo mesmo muito recente, os Sim, círculos de sim. homens. Não é? E não muito bem olhado, diga-se. Não é? Mas é o normal, é o tradicional, pronto, o Sim, no tradicional, quando início olha para este tudo, tipo de tudo é coisas, estranho, não é? E depois primeiro entranha-se, primeiro estranha-se, depois estranha-se, entranha-se, depois não é assim que entranha. se costuma dizer. Exatamente. É isso. É isso mesmo. Olha, e conta-me o que é que tu andaste a fazer nos últimos tempos. Sei que tu andaste aí a fazer uma formação que isso mexeu aí contigo, porque eu tive os teus stories e vi que foi assim uma coisa muito importante. O que é que tu. Porque assim, depois nas constelações tu vais tirando várias formações, né? Vais aprofundando Sim. mais, acredito. Pronto. Sim. Ah, como é que esta mexeu contigo? De que forma é que. O que é que te trouxe de novo? Também pode ser para ti, também pode ser o trabalho, claro. Sim, é assim, nós fiz a primeira formação, depois vou fazendo algumas formações de áreas também que têm mais interesse para mim, ou que eu vou Uhum. sentindo que preciso mais de aprofundar. Hum, a última que eu fiz foi foi mais prática, não é? Foi na consciência sistémica, mas mais uma formação prática, de Sim, práticas mesmo de constelação familiar. E logicamente, sempre que nós estamos a estudar, mexe connosco, porque somos nós que estamos sempre a trabalhar, não é? E sim, a participar e a colaborar. E quem já participou em grupos de constelação familiar presenciais sabe que todos os que participam na constelação de alguém, ou todos os que assistem, são também mexidos pelo tema que é trazido, não é? Algo neles também é sim. tocado. E por isso é que é tão importante as pessoas participarem, não só quando vão colocar um tema, mas participar nos grupos, porque daí nós vemos esta consciência sistémica, estas leis e a teoria na prática, não é?
Uhum. E por isso, claro, mexeu tanto comigo, não é? E eu já ia preparada para isso, para esse movimento. Porque chegam sempre mais notícias sobre nós, não é? Chegam sempre, toca-nos sempre de alguma forma e despertamos para algo que ainda não tinha sido visto. E às vezes são movimentos mesmo muito, muito superficiais, em que nós ouvimos determinada frase, em que nós vemos determinado movimento e aquilo toca-nos. Então, o que é que está a querer me dizer? Onde é que eu também vivo isto na minha vida? E quando nós estamos Sim. abertos a isto, pode existir uma cura através da constelação do outro. Sim, 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 sim. Faz muito sentido. E por isso, Faz muito e por sentido. isso, e por isso vim tão mexida e tão. E é muito bom estar com pessoas que falam a nossa linguagem, não é? Que procuram o mesmo, trocar ideias, conhecer pessoas novas, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou muito de contacto, de estar em grupo, de estar com pessoas, não é? E bom, está sendo tudo integrado e tudo a planear Pois já. agora também leva tempo, não é? Agora também Claro, leva claro que tempo sim, para claro que integrar. sim. Ele Claro que veio sim, um agora ano, é imagino tu tempo com de as formações. serenar, é tempo de serenar. Entretanto, eu também entrei num novo ciclo, fiz 43 anos, por isso está Pois tudo a é, ser muitos mexido, tudo a ser. parabéns. Muito obrigada. E está a ser tudo integrado, não é? E no próximo ano a planear coisas muito boas para mim, para a Já minha tens planos comunidade. para a tua. Ainda estão nos segredos dos deuses. Ainda estão nos Ah, tá segredos bem, dos tá deuses. bem. Os planos estão a ser planeados. Ok, mas já estás a Sim, trabalhar para sim. o 2024, é isso? Sim, sim, principalmente em termos de grupos e de trabalho Epá, tens que vir cá abaixo ao com. Alentejo, não podes ficar só pelo Porto. Nós Senão temos é ido, difícil. em termos de retiros, até temos ido para o Algarve, ao Porto, por isso não tem Epá, sido só no Porto, nem tem mas tu sido és só uma no mulher de Algarve. Tivemos extremos, ou vais para baixo ou vais para cima, tens que ficar no há pouco centro. tempo foi em Fátima, não foi bem ao centro, mas era perto. Às vezes teve quase, quase, quase. Olha, mas repara que isto também não é uma desculpa, o nosso país é tão pequenino, Pois é, não é? eu Quando só me estou a meter contigo. Sim, 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 mas o que tu Eu dizes, sei muitas disso. pessoas dizem, muitas vezes os clientes dizem, é porque é o Algarve. O Algarve fica a 1 hora de avião e as viagens de avião hoje em dia são mais baratas às vezes do que o autocarro ou de carro, são com toda a certeza, né? Ok, E o nosso país mas é depois do mesmo muito Porto, não é? pequenino, nós é que não estamos habituados a fazer tantas distâncias, por exemplo, aqui em França, fazer 2 ou 3 horas de viagem ou 4 horas, é uma coisa banal até para ir a um almoço ou um jantar. Nós em Portugal estamos habituados sempre à nossa terrinha, a estar ali tudo, não é? Mas é importante também este movimento, porque, e quem o ano passado esteve no nosso retiro no Algarve, as pessoas que vieram principalmente mais longe, este movimento é muito importante. Porque no Algarve está-se bem, está a dizer a Carla, que é a colega, a minha parceira de grupo. Claro que está-se bem, está quentinho, não é? No Porto não está quentinho assim. Mas Pois, este movimento de ir, não é? De planear a viagem, faz parte também do nosso processo. claro. Sim, E é muito diferente nós planearmos. Repara que o ano passado, quer no Algarve, quer quando foi no Porto, veio uma cliente nossa, uma cliente da Carla, do Algarve, sozinha, com 70 anos, para o Porto. E ela uau. fez o movimento sozinha. E isto para ela foi muito empoderador. Uhum. Acredito. Eu também já tive dessas, mas era uma distância um bocadinho mais curtinha. Era só passar aqui a fronteira. Mas, que, por exemplo, que para mim me dizia muito, porque nunca tinha talvez conduzido num sítio que é muito maior, por exemplo, do que é Elvas, né? Estou a falar aqui de Badajoz e se calhar quem me está a ouvir há de pensar, bem, mas quando eu comecei a conduzir, o facto de passar para o outro lado e ir a conduzir para o meio daquela confusão toda, para mim era muito difícil. E Sim, há quando muitas consegui coisas fazer assim. sozinha, sem ninguém no carro sequer, para mim, e foi também por causa de uma terapia que eu lá fui, para mim foi muito bom, foi ok, eu já consegui vir a Eu Badajoz. consigo. Exato. Isto é um processo de cura. Exatamente.
Da Sim, última sim, vez que sim, nós sim, sim. estivemos em Fátima, tive uma cliente que até fui com ela de Leia para baixo, que ela não conseguia conduzir fora da área dela, né? Da área, ela conduzia Sim. todos os dias, mas dentro daquela área. Ela nunca tinha vindo para o Porto, por exemplo, de carro sozinha, a conduzir sozinha. E dessa vez ela foi do Porto, encontramos-nos em Gaia até Fátima, a conduzir. E aquilo foi completamente fora da zona de conforto dela. Então o processo dela Mas quando se começou ali. consegue. O que é básico para mim e banal, pegar no carro e ir, não é? Sim. Para outras pessoas não é. E isto faz parte do processo. E algumas nunca iriam arriscar. E nós fomos com ela, também para ela ganhar esta confiança, que nós também confiávamos nela, que estávamos ali a suportar e a ajudar. Não é? E isto é Exatamente. muito empoderador para uma mulher. Para uma Uau. mulher e para um homem. Não é? Mas, portanto, esta questão das distâncias e isto, tudo isto nos traz algo. Não é? Ou mesmo a pessoa desistir, querer muito ir. Também Sim. tive pessoas assim, queriam muito ir, mas a viagem. Depois arrependeram-se, porque viram todo o movimento, viram as pessoas juntas, pessoas que também já conheciam. Porque é que eu não fui? Né? Porque é que eu Sim, sim, sim. escolhi o medo? Né? Porque é que eu escolhi o conforto? Eu sei disso. Eu sei disso. Não estejas a olhar assim, Célia e Maria. O movimento é importante, a energia movimenta também. Claro, nós temos que já tenho a carta há 13 anos e faz-me imensa confusão sair da minha zona de conforto. É natural. E no caso das mulheres, em particular, quase todas nós conduzimos ao lado do nosso pai ou com o nosso pai ao lado. E muitas de nós fomos criticadas pelo pai. Olha o que estás a fazer. Tem cuidado. Tem não sei quantos. Não é? E a seguir, muitas de nós casam e têm o marido a dizer exatamente o mesmo. Não é? Então elas nem querem conduzir para não ter que estar a ser chamadas a atenção ou para não ficarem mais nervosas, porque se nós estamos com uma pessoa ao lado que está sempre a corrigir, não estás a fazer isto, e dá o pisca, e não sei quantos, nós ficamos ainda mais nervosas, não é? E muitas das mulheres que têm esta dificuldade têm a ver também com isto. Não é? As pessoas conseguem andar na sua zona, conhecem bem, e sair é difícil. Ou, por exemplo, outras pessoas é à noite, não gostam de conduzir à noite, porque lhes faz confusão. Algumas né, têm problemas visuais e também interfere, não é? Está tudo bem. Agora, nós E podemos depois é escolher. aquela questão também de, por exemplo, quando se vai sair em família, normalmente é sempre o marido que leva o carro, né? É o líder, né? E lá está. A mulher vai, mas é já numa posição um bocado. Quando é a mulher a conduzir, já é questões rotineiras. Já é mais questões rotineiras. É levar os miúdos à escola, ir ao Viagem. supermercado. Ou seja, grandes viagens, pelo menos aqui na minha zona, né? Grandes viagens, normalmente é ele que leva. O carro. O que Quando vão em acredito família. também que retire também um bocado da segurança, né? Sim, 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 sim. Daquela confiança. Sim. Deixa-me só ver aqui, tinha algum. A Carla estava aqui a dizer, o cerne da questão é quem educa os homens, quem é que educa os homens? Quem é Exatamente, mãe são dos as homens mulheres. também? Quem educa os homens são mulheres também, não é? Exatamente, por isso é que também começou o movimento de cura, começou pelo sagrado feminino, né? Depois daí foi então para o masculino. Eu, assim, as primeiras pessoas que eu vi trabalhar o sagrado feminino, a primeira foi sem dúvida a Inês Gaia, Uhum. e, e há pouco tempo vi qualquer coisa nos stories dela, porque como o Rui, o marido, o companheiro dela, também faz Trabalha o sagrado trabalha o masculino. masculino. Uhum. Ela própria já disse que são cada vez mais as mulheres que já levam os maridos para este tipo de atividades, né? De mais espirituais e para as terapias e tudo mais, porque eles também viram que elas também tiveram alguma transformação, né? E pronto, eles acabam sempre por ser levados por tabela, né? Isso é um ponto muito interessante. Sim,
Porque muitas vezes as pessoas, as mulheres, dizem, mas eu queria também que o meu marido viesse. Eu queria que ele ouvisse. Eu queria não sei quantos. E, e há Mas pessoas eles que precisam de querer. pois, eles não precisam de querer, na verdade, não é? Nem nós os podemos empurrar, não é? Nem marcar terapias por eles, porque não vale a pena. Se a pessoa não Exatamente. quer, não pode ser uma coisa. Quando me perguntam, mas posso marcar para ele? Não, tem que ser ele a querer. Se você já conversou com Sim, ele e ele quer, dê-lhe o número e ele marca comigo diretamente, não é? Porque depois nunca resulta bem. Porque depois chegam e dizem, nem percebo muito bem, a minha mulher quis que eu viesse e isto não faz sentido. Agora, o que eu digo claro que não. sempre é, quando nós transbordamos de nós, né? Quando nós crescemos como mulher, quando nós nos curamos como mulher, quando nós transbordamos tudo aquilo que nós aprendemos e curamos dentro de nós para fora, isso vai reverberar para todos, né? Para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para os nossos amigos, para a nossa família. E Uhum. eu digo sempre isto: a melhor forma de os trazerem é transbordando o melhor de vocês. Porque quando eles vos virem bem, né, felizes, eles vão ter curiosidade. Né? Eles vão E essa é querer a parte saber também mais. do feminino, do feminino curado, não é? O Sim, feminino porque curado nós, funciona nós muito assim. conseguimos. Sim, porque o nosso magnetismo, não é? A nossa capacidade Exatamente. de levar ao outro a nossa mensagem, ela chega. Não é da forma que nós queremos. Assim, como quando trazem as questões de relacionamento. Primeiro olha para ti. E só depois de tu estares abastecida de ti, é que tu podes olhar para o resto. Né? Porque se uma pessoa Exatamente. não está abastecida, se uma pessoa não está bem, se a mulher não está bem, está desequilibrada, está com as suas emoções desequilibradas, como é que ela vai curar o outro ou o relacionamento? Não consegue. E é em termos de tudo, não é só relacionamentos, é em todas as áreas, é em Em termos de todas trabalho, em as termos de áreas, em dinheiro, todas as áreas, em todas as áreas, sim. Costuma-se em termos de dizer que dinheiro, em termos de tudo. a mulher sábia edifica um lar e a mulher insana destrói-o com as próprias mãos. Nós temos esta capacidade de construir um lar, Uhum. não é? E também temos a capacidade de o destruir. E não é preciso muito. E não é preciso muito. Por isso é preciso utilizarmos a nossa inteligência emocional. Não Sim, é? E só o podemos fazer exatamente. quando estamos curadas de nós. Olha, se Certo, tens Marta? alguma mensagem. Certo, certo. Eu já fui aprender também algumas coisinhas. Pronto, não está tudo, né? A gente leva aqui uma vida Claro. inteira a aprender. Mas estou no caminho. Estou no caminho. Estamos no caminho. Exatamente. Tu gostavas de deixar alguma mensagem, por exemplo, agora falando aqui um bocadinho mais no meu público em concreto, que são mulheres que têm alguns problemas ginecológicos, que se querem conhecer também para fazer a reconexão ao sagrado feminino. Que mensagem é que tu lhes podes trazer com a visão sistémica relativamente a este assunto? Que é, ou seja, problemas ginecológicos, né? Não é? Claro, Problemas do sim, sim. feminino. Os nossos problemas do feminino normalmente não estão só em nós, não é? Vêm bem lá de trás, da nossa Uhum. ancestralidade também, não é? E por isso é importante nós conhecermos as histórias das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós, não é? Começarmos a fazer perguntas lá em casa, quando estamos todos reunidos, e agora vem a altura de Natal, não é? Que as pessoas se reúnem mais, e começarmos a fazer essas perguntas. Mas o que é que aconteceu? Mas, não é? Porque muitas das questões relacionadas, por exemplo, com a gravidez, com problemas também ginecológicos, de vírus, de todas essas questões, são muitas vezes relacionadas com as questões das nossas ancestrais, não é? Uhum. Também tem a ver com escolhas nossas, não é? Com vivências nossas, com escolhas nossas do passado, com vivências nossas que ficaram mal resolvidas, com dores do passado que ficaram mal resolvidas. Quando chega algo para ser olhado, uma doença, uma dor, ela vem sempre trazer alguma informação para olhar, não é? Algo que não foi visto.
Sim. Por isso, eh, em alguns casos tem a ver com estas nossas memórias, as memórias que nós guardamos no nosso útero, não é? Mas também tem muitas vezes a ver com a nossa ancestralidade. Por isso não podemos olhar a situação só de um prisma, não é? É preciso olhar o todo, e tu fazes esse trabalho Exatamente. com as mulheres, não é? Olhar a mulher, o problema em questão, o momento em questão, mas olhar também a sua história. Como é que foi a sua adolescência? Como é que foi a menarca? Não é? Como é que foi o primeiro relacionamento? Não é? Como é que foi o primeiro relacionamento sexual? Não é? Como é que a Sim, mulher sim, olha o sim, seu isso é. feminino? E Como é como que é as que ela se mulheres sente, viam né? as O que é que mulheres? aquela doença faz com que ela sinta, né? Isso são tudo questões que normalmente faço na anamnese e em exercícios, porque lá está, são questões muito pertinentes e que é aí que está o cerne da questão, né? Depois também dependendo do problema, mas A doença é é sempre uma tudo. manifestação de, não é? É Exatamente. sempre uma manifestação. Repara, a febre vem-nos dizer que existe uma infecção em algum lado. A febre por si só não é má. A febre é um sintoma Sim, bom, sim, é um que nos vem sinal, né? alertar para algo, não Exato. é? Qualquer doença vem nos alertar que algo não está bem, que algo internamente não está bem. Não é? E provavelmente quando chegam as mulheres com essas questões, estudando a história, ou são mulheres que estão demasiado cansadas, que estão fora do seu lugar, não é? Que viveram rupturas de relacionamento, mulheres que vêm com um feminino ferido já da sua ancestralidade. Muitas vezes mulheres que, enquanto a mãe esteve grávida, foram desejadas como homens. Sim. Né? As questões dos abortos, abortos espontâneos, abortos provocados, e também os abortos que aconteceram lá atrás, né? Das nossas mães, das nossas avós, que geraram crianças que são muitas vezes considerados excluídos do sistema, não é? Porque não temos conhecimento que elas existem, ou até então não tínhamos conhecimento, e é preciso incluí-las no sistema familiar. Isto de uma forma geral, não é? Falar assim um Sim, pouco sim, sim, sim. de forma abrangente. Agora, todo o sintoma vai mostrar que algo não está bem. E toda a doença começa nas emoções, sem dúvida. Sim. Isso acabam por ser também essas emoções que vão sendo passadas de geração em geração, não é? Aquele Sim, padrão emocional, aquele padrão comportamental que vai sendo aprendido por cada sim. criança. Sim, emocional, E comportamental, e também existem doenças que são hereditárias. Não é? Mas por serem hereditárias, não quer dizer que se vão manifestar. Não é? sim. Não é uma Uhum. sentença que se a minha mãe foi diabética, ou que se a minha mãe teve um cancro, eu vou ter. Não é sentença. Então o que é que isto me serve? Porque é que eu tenho que estar atento a esta informação? Eu tenho que cuidar melhor de mim. Né? Se lá atrás a minha mãe ou o meu pai foram diabéticos, eu sei que há uma propensão familiar para isto. Então o que é que eu vou fazer? As duas, uma. Ou mantenho os hábitos deles, né? Alimentares, ou ter a diabetes, ou começo a cuidar de mim. Da minha alimentação, do exercício físico, faço exames regulares de vigilância, e é isto que vai me permitir ter ou não ter. Agora, Exatamente. É a escolha, não é? se eu aceito que vou ter, não é? E continuo a sentar-me na mesma mesa, a comer as mesmas coisas, a ter os mesmos hábitos, aí com toda a certeza a hereditariedade vai funcionar. Sim. E não é só isso, né? É também a forma de pensar e a forma de se comportar, Quantas vezes eu tive que vai além clientes, dos hábitos. pacientes no centro de saúde, a minha mãe e a minha irmã tiveram cancro da mama, eu também mais cedo ou mais tarde vou ter. Não, não tem que ter. Tem a ver com as emoções. E se eu me quero conectar a esta dor que elas tiveram, tal como vocês, eu também vou passar por isto. Ou então temos outra Uhum. escolha. Eu sinto muito aquilo que vocês passaram, mas eu escolho fazer diferente. E o que é que eu posso fazer diferente? Cuidar muito bem de mim, cuidar muito bem das minhas emoções e prevenir.
Ai, que lindo, eu gosto tanto de ouvir falar assim. Tão bom. A sério, é mesmo muito bom. Hum, epá, eu acho que tu trouxeste aqui uma consciência completamente diferente àquilo que. Eu acho que também já vou trazendo um bocadinho. Acho que, pronto, eu também sou muito autodidata, também gosto de ler, entretanto também já fiz um cursinho básico, mas pronto, tenho noção que ainda tenho muito a aprender sobre o assunto. Um, e tu, para mim, pronto, és a referência e foi por isso que também quis trazer aqui, para que tu pudesses também passar esta forma, esta tua forma, não é? Sim, que Um, é sempre a nossa forma que tem a ver com a nossa história, não é? exatamente, exatamente, E é isso que nos diferencia uns dos outros, não é? exato. Mas pronto, esta Então, também é o meu projeto, também reflete a minha história. E tu também estás claro, dentro da minha história, portanto faz todo o sentido trazer-te. tá bom. E eu tive muito gosto em estar aqui contigo, neste horário, não é? Que é um horário assim que está toda a gente já Sim, ainda mais calminho. ocupada. Mas bom, Sim, esteve quem tinha que estar, ouviu quem tinha que exatamente, ouvir, não é? E sementes exatamente. vão sendo plantadas, não é? Por mim, por ti, sementes de cura, sementes de amor vão sendo plantadas e Martinha, que esta consciência sistémica e esta visão sistémica hum, seja. Mas há aquelas palavras que fazem diferença. Eu já digo, é uma prima minha, vou já contar a história. Que eu estou para trazer. Não vou contar a história, porque tu sabes que tens que vir aqui ao meu lugar também, por isso eu não vou contar a história. Vai ficar para uma próxima vez. E ah. vocês depois ouvem. É porque eu quero trazê-la, exatamente por isso que ela me quer que eu diga, mas eu não vou dizer. Hum, E estava a dizer que estas sementes de consciência sistémica são muito importantes, mais do que a constelação em si. A constelação é um momento que nos permite ver, como tu viste, não é? Em que lugar é que tu estavas naquele momento e para Uhum. que lugar é que tu desejavas caminhar. Mas é trazer esta consciência, não é? Esta consciência do nosso lugar de poder. Qual é o nosso lugar? E é isto que vai ficar aqui também plantado na tua força de mulher. Claro que sim. E opa, e olha, que floresça muito também Floresça para para todas. que. Exatamente, era mesmo isso que ia dizer, que todas as mulheres que estão aqui que possam levar esta sementinha e que façam esta reflexão, né? Que pensem mesmo em que lugar é que elas estão a ocupar, se elas conseguem ocupar este. Por exemplo, nós trazemos a força da nossa mãe e do nosso pai e nós temos que exercê-la em nós, né? Cuidando muito bem Entendemos da que já não filha somos. deles. Exatamente. Cuidando muito bem da Uh, filha deles, não é? entender que já não podemos esperar que sejam eles a fazê-lo, né? Mas com tudo aquilo que eles nos passaram, que nós podemos completar essa missão, né? Que é a nossa vida. E isto foi algo que me ajudou bastante um, a fazer este caminho, a tomar a força, em vez de ficar à espera, não. Entender que com tudo aquilo que eles me deram e com tudo aquilo que me faltou, eu perceber que a partir daí tirei ferramentas também, né? Desenvolvi-me enquanto pessoa, enquanto ser inteligente e nós conseguimos retirar criatividade, conseguimos retirar liderança, conseguimos retirar muitas coisas, muitos valores que se não tivéssemos essa falta, não éramos as pessoas que somos. Né? Somos, Nós claro. precisamos é assumir essas capacidades e só as conseguimos assumir quando tomamos a força deles. E tomando essa força e tu ocupando o teu lugar, não é? De poder, Sim, o teu lugar de força, levas a vida adiante e levas o teu sistema familiar também adiante para um lugar muito melhor exatamente. de onde ele veio, não é? Sem sombra de Sim, sim, dúvida. sim. E levas essas sementes também à tua filha e através da tua filha a outros vai chegar. E o sistema familiar vai sendo curado assim, não é? Sim, 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 mesmo. E com exemplo, né? Claro. É com o exemplo. Com o exemplo, sem nós querermos ser, isto é muito importante para as mulheres, sem querermos ser as perfeitas e as
as mães Não, perfeitas. exemplo natural. Sim, porque nós vamos falhar enquanto mães. As nossas mães falharam, nós vamos falhar. Não há como, não é? Porque somos pessoas normais, como elas foram, não é? Sim. E passar esta verdade às nossas filhas é de extrema importância, não é? Porque muitas vezes nós somos muito exigentes connosco e com elas também, não é? Eu por mim falo, muitas vezes sou muito exigente comigo, como mãe, e também passo essa exigência à minha filha, como se ela tivesse que ser perfeita com ela própria, porque eu também tento essa perfeição, e isto desgasta-nos e cansa-nos Sim, muito, sem dúvida. Sem muito, dúvida. não é? Esta necessidade de ser perfeito, de agradar, de... Então vamos curando e ressignificando. É isso mesmo. Certo? Meu Então amor. aqui só a Certo. perguntar se vai ficar gravado. Ai, Amália, vai sim, Ok, fica sempre. então ponho-se a Quem gravar quiser pode ver todos os episódios da Força de Mulher, está e bem? vamos lá Que estão jantar. todos gravados, estão todos aqui no perfil. O quê? Desculpa? E vamos jantar, que está na hora. Vamos jantar, vamos sim, senhora. Que eu também tenho ali Foi uma muito bom pulguinha estar à minha aqui espera. contigo. Foi muito bom ter-te aqui comigo. Obrigado pelo convite. Obrigada E eu por teres aceito. seguimos juntas Sim. contigo e com todas estas mulheres que nos acompanham, aos nossos grupos, não é? Tu também tens a tua tribo, eu também tenho a minha, e seguimos. Então, eu estou a construir Complementando. aos pouquinhos. Exatamente, é Exatamente. assim. E isto é que é o bom, é conseguirmos completar, não é? Umas às outras. Entender que não temos que ser tudo, e que existe nas outras pessoas existe também algo que nos complementa, não é? E isto é maravilhoso. Em vez de haver aquele sentimento de comparação, de inferioridade, perceber que cada uma tem o seu papel, que cada uma tem o seu lugar, não é? Exatamente. Olha, E querida, um pronto, beijinho olha, muito grande. Fiquem grata bem por teres todas. vindo. Obrigada a todas as meninas e meninos que passaram por aqui. E pronto, e é assim, tenham um bom fim de dia e uma boa noite descansada. Um beijinho. Um beijinho muito grande. Tchau, tchau. Tchau, beijocas. Tchau, tchau.